Seja bem-vindo ao HealthCast. Que MEV é essa? Eu sou a doutora Jaqueline Ney, sou médica nutróloga e venho trazer para vocês histórias inspiradoras. Hoje, gente, eu estou recebendo uma amiga muito especial. Ela sabe que eu uso muitos quando eu vou falar do quanto ela é especial na minha vida. Foi uma amiga que esse período aqui no Rio de Janeiro, né, Deus trouxe para minha vida para que eu acho que conseguisse passar por esse desafio familiar que foi viver aqui na nossa cidade. Agora a gente já diz nossa, né, que eu já amo o Rio de Janeiro. E ela foi esse pilar de sustentação, ela, a casa dela, o ministério dela foi o pilar de sustentação para que eu pudesse desenvolver todo esse trabalho aqui. E é um prazer para mim, uma alegria imensa tê-la aqui nessa mesa do Que MEV é essa, para falar um pouquinho para vocês de como a medicina do estilo de vida e alguns dos pilares impactaram a vida dela. Com vocês, a minha amiga querida, pastora Fernanda Brum. Coisa linda, que apresentação maravilhosa, fiquei emocionada, porque a gente já sabe como é, a gente tem a convivência, né, tem a amizade, mas falar isso para o povo, a gente tem que estar com o coração aberto e cheio de emoção. Então, vou fazer tudo para não chorar também aqui hoje, porque Estamos nos segurando. É muita emoção, muito amor envolvido aqui, muita amizade. E Jaqueline faz parte das amigas que eu conto na mão, né? Aquelas 5 que a gente conta, né? Que as melhores amigas. Jaqueline faz parte dessas 5 melhores amigas que eu tenho. Então, eu estou muito feliz, muito orgulhosa de você. Parabéns pelo podcast. Nós queremos muito mais. Vamos lá, amiga. Vamos lá, vamos dar um jeito. Vamos ver como é que isso funciona. Essa fórmula eu já estou achando muito interessante da gente celebrar a MEV. Estou começando entre amigos, mas o que Deus vai preparar aí para frente, a gente vai acompanhar as cenas dos próximos capítulos. Próximos capítulos de Deus. Hoje, eu trouxe a Fernanda aqui para a gente falar um pouco sobre um pilar que é muito importante para todos nós, médicos, profissionais também do meio artístico, e ela vem representar um pouco a gente, né, dessa questão da qualidade do sono. Sim. Que era um pilar delicado para a Fê, e ela hoje conta aí a plenos pulmões o quanto ela já está dormindo maravilhosamente bem, que era uma indormível. Graças a Deus. Nós criamos esse apelido indormível com a banda, numa conexão de madrugada. E nós abrimos o laptop assim para fazer fotos com a banda, na época que não era o celular ainda, né? Abrimos e quando nós nos vimos na cena do laptop, na foto, né, na câmera contrária, nós olhamos e um dos músicos falou assim: nós estamos indormíveis, porque nós estávamos tão acabados de não dormir, são 30 anos sem dormir corretamente. 30 anos de estrada, fazendo não escalas de 24 por 72 ou 24 por 12 por 12, porque viajando, às vezes a equipe, é importante falar sobre a equipe do avião, né? Sim, a tripulação. Com certeza, a tripulação amiga. descansa também, né? 8 Essa classe também é uma classe que tem a qualidade do sono muito completamente comprometida, né? Tem que dormir em horários muito diferentes para poder voar. Enquanto você dorme, eles estão acordados. E quando eles pousam, que você vai dormir, eles têm que descansar 8 horas em solo. Eu não fazia nem isso. Eu não descansava 8 horas em solo para poder voltar, às vezes, de um voo continental, porque dentro do Brasil os voos são continentais. Sim. Né? Você sai do Rio para a Amazônia, para o Amazonas, você sai do Rio para o Pará, você tem que parar em Brasília, você tem que fazer outras conexões e só de madrugada. E aí chegar e dormir de dia, fazer um show de 2h30 à noite, voltar na estrada para o aeroporto, mais 3 horas de ônibus com a equipe inteira e equipamento. E aí de madrugada com criança, bebê, babá, carrinho. O Isaac foi sair da fralda com 4 anos de idade porque não tinha como aprender a ir no banheiro dentro dos aviões. E aí eu estou falando de avião de carreira, não estou falando de avião particular. Sim. Então, eu não tinha nem as 8 horas de sono que a tripulação tem, não tinha 24 horas de descanso que, às vezes, o médico tem, e nem as 72 horas que o policial tem. Com certeza. Então, eu fazia mais do que 12 por 12. Para você era um desafio imenso. E quando nós começamos a conversar sobre isso, você estava preocupado com algumas questões da sua saúde, né? Foi a imunidade, o memória. foco, a memória. E ela começou a trazer isso para mim. E a Depressão. Exatamente. Depressão. Eu passei por vários episódios de burnout.
com depressão. O burnout já tem a depressão, né? Dentro do quadro dele, já tem a Sim. depressão, mas com a depressão mais severa, mais longa, né? Curava alguns aspectos do burnout, mas a depressão continuava, mesmo com quadros de euforia. Você não sabia que eu estava deprimida, mas eu estava deprimida. Eu conseguia fazer o show, eu conseguia viajar, mas quando eu dormia, eu não queria acordar. Era um sono que emendava, e aí a gente começou a ver a depressão ao ponto da minha personal trainer ir lá em casa para mover as minhas pernas, para fazer exercício por mim. Para não te deixar tão estática, né? Eu tão não conseguia fazer o exercício paralisada. sozinha, com a academia em casa, então ela ia lá para casa malvada boa, né? ela, a Letícia. ela dá esse apelido para a personal Letícia, dela, malvada amo. boa. Já que é malvada boa. Ela é tudo para mim. Eu sou muito grata a ela. Então, ela me colocava, às vezes, na posição do exercício e ela vinha e fazia com a própria mão, movia a minha perna, movia os meus braços para eu poder sair daquele quadro, para conseguir me recuperar e me fazer dormir. Mas eu só consegui voltar a dormir quando eu te encontrei. Eu só consegui dormir novamente e colocar os pontos nos is, os pingos nos is, e muita terapia, muito conselho contigo, muitas horas, porque vocês não sabem, mas estar numa sala com Jaqueline é estar em terapia também, né? Você também está em terapia. Ela te pega num todo. Você acha que você vai lá receber um receituário, vai mudar só a sua comida. Não, você está ali numa sistêmica. Você está dentro de uma sala de sistêmica. Então, conhecer Jaqueline para mim foi mudar não só o meu estilo de vida na alimentação, mas mudar também o meu estilo de pensar. A maneira de pensar amiga. o sono. Porque isso era uma coisa... É como se a pessoa não acreditasse que é possível ela voltar a dormir bem. Porque eram 30 anos de estrada. Eram 30 anos que você já vivia aquela rotina de um sono invertido. Exatamente. E a gente já começou a ver os efeitos daquilo na sua saúde. Imediatamente. E aí, quando os efeitos começam a aparecer, é porque aquilo já está acumulado por muitos anos. Então, a gente começa esse processo que a gente chama de usar a MEV para reverter o adoecimento. E agora a gente já está numa fase que a gente já está criando uma poupança de saúde para você. Exatamente. Porque linda e maravilhosa ela já é, né, gente? Agora... Mas estava difícil de ser linda e maravilhosa sem ovular, porque o sono faz isso, né? Eu perdi 4 gestações. Dentro de avião, eu desenvolvi aquela enfermidade que as aeromoças têm. Eu parei de ovular por causa da gravidade, né? Eu não conseguia comer adequadamente. Eu já não gosto de carne, já não como carne. Essa aqui teve que me socorrer com várias injeções de B12, de ferro, de tudo que vocês imaginarem, né? Primeiro alimentando, né? Primeiro isso, trazendo comida, né? Mas algumas vezes eu tive que suplementar também. O que é natural, gente. A gente precisa fazer a suplementação quando nos falta. Não tem nada de ruim nisso, só é bom. A nutrologia é isso, a base é alimentar. Mas existe também um arcabouço suplementar e medicamentoso se precisar. Isso, o que a gente não pode fazer, né, amiga, é inverter isso. É muitas vezes não cuidar do estilo de vida e fazendo as outras coisas. Porque não muda. Você só está cuidando do sintoma. Só seca, não desliga a torneira, né? Não, só seca a água, né? Você, na verdade, está enxugando gelo quando você não para mudar o todo, né? Então, agora eu tenho toda uma... Eu me dei esse luxo na raiva, sabe? Eu falei assim, se eu não cuidar de mim, eu vou durar menos tempo. Se eu durar menos tempo, eu não consigo fazer o que Deus me chamou para fazer. Eu comecei a ler biografias de mulheres de Deus que morreram com 50 anos porque não dormiam. Né? Nossa, a Aimee Semple McPherson foi uma delas que não dormia. Né? A Catherine Kuhlman não dormia. Aí tem a Frida Winger, que não dormia. Você falou dela comigo outro dia, da Frida. Mudou minha vida. Você falou, estou lendo um livro super interessante da Frida, que está me trazendo muita informação. Gente, uma coisa importante de vocês saberem, que a medicina do estilo de vida ela é uma medicina clínica, mas comportamental. Então, a gente troca dica de livro, a gente troca dica de filme. Anatomia da Alma, a gente foi olhar esse livro, né? Do Reb Hashem de Breslav, que é um livro
judaico, um livro de cultura judaica. Incrível esse livro, falando sobre como o adoecimento está relacionado, como o adoecimento de determinados sistemas do corpo está relacionado a determinadas emoções, ao próprio estilo de vida, ao comportamento em saúde. Então, isso é uma construção, gente. Não é uma coisa que a gente resolve numa consulta. Muitas vezes, numa consulta, a gente tem que resolver, sim, a reposição de B12, a anemia ferropriva, que está ali porque não pôde comer adequadamente naquele período. A Fê vive períodos muito intensos de gravações. E de jejuns também. Tem os jejuns da igreja, tem os jejuns de Daniel, que a gente costuma todo ano fazer no começo do ano, né? E acabou que o meu paladar mudou. Exatamente. No jejum de Daniel, que eu fazia de maneira até equivocada, eu tive que aprender a fazer o jejum de Daniel também, para comer melhor, o meu paladar mudou. Eu já não gostava de carne, menos carne passei a comer. Eu só como carne numa situação, eu estou numa missão e tem uma só mesa. Tem aquilo, só né? tem aquilo. Eu vou escolher a proteína, eu vou escolher o que é mais saudável. Mas o jejum de Daniel me trouxe muito benefício, muito benefício. Eu mudei muito o meu paladar, eu passei a comer mais legumes, eu comecei a comer mais verduras, comecei a gostar mais de saladas a partir do jejum de Daniel e ter mais força no meu corpo. Mas, assim, se você não tomar uma decisão radical em seu favor, ninguém vai tomar por você. Uau! Então, eu passei aí a fazer eventos, né? Eu fazia 16 shows por mês, eu passei a fazer 5, com qualidade. E, às vezes, eu vou um dia antes do evento para poder dormir na cidade, acordar na cidade, fazer o meu ciclo do sono completo. Gasto mais dias? Gasto. Mas eu ganho mais vida. Passei a voar de tarde, não vou mais de madrugada. Que lindo ouvir isso, gente. Não vou mais de manhã, porque eu preciso dormir. Eu vou de manhã 10 horas da manhã, eu não vou de manhã às 4 horas da manhã. Porque eu saio do show às 2 da manhã, eu tenho que ter um ciclo de sono adequado. Então, eu, às vezes, demoro mais para voltar. Chego no meio do domingo, que eu deveria estar de manhã na igreja, mas chego no meio do domingo, mas chego inteira para o culto da noite. Maquiada, arrumada, dormida, almoçada. Eu passei a trazer, em primeiro lugar, a minha necessidade de existir, porque eu vi que grandes evangelistas morriam muito cedo. Nossa, amiga, que coisa tão importante isso que você está falando. Eu queria que você sabe delimitar em que momento que isso virou a chave para você, quando você percebeu assim, eu não posso mais fazer dessa maneira. Eu acho que foi no burnout que eu fui até processada por não ir no evento. Foi quando Fabiana me parou, botou o pé na porta. Eu tive um burnout que eu não conseguia embarcar no avião sem tremer. Eu pensava em embarcar, começava a tremer toda e as pessoas não dão o menor valor a isso. As pessoas não acreditam, acham que burnout é faniquito, que você está dando um piripaque, que é uma coisa, é uma besteira. E eu lembro que ela me prendeu na sala dela e falou assim, você vai esperar o Everardo chegar e eu vou te colocar no soro. O Everardo chegou com vitaminas, a gente não estava ainda trabalhando junto, você não estava me atendendo na época, ele é o tem nosso alguns anos. Anestesista, ele faz esse trabalho divinamente da equipe. Então, ele chegou, me colocou num soro e começou a tirar vitaminas e colocar, e o soro ia ficando de cores diferentes. E eu, na sala da Fabiana, e ela me parou. Ela falou, se você entrar no avião agora, você vai morrer. E aí chamou meu marido, falou, ela vai morrer. E me deu um atestado médico, falou, ela não pode embarcar por 3 meses para lugar nenhum, ela está parada. Se ela for, vai ser contra a minha ordem. E ela foi a única pessoa que teve coragem de me peitar. Porque ninguém peita um artista. Ninguém para um artista. E naquele momento você parou para pensar. Aquela hora eu falei assim... insustentável, né? Um médico me peitando desse jeito, me parando. Eu falei, você não sabe o quanto custa um dia meu em casa. Quantas pessoas comem através do meu trabalho. Eu tenho uma equipe de 15 cabeças. São músicos, são técnicos, são produtores, são prefeituras Isso inteiras. que ela está falando, gente. Quem conhece a Fernanda... no particular, conhece o tamanho da generosidade do coração dela. Ela tem um coração extremamente generoso. Dos corações mais generosos que eu já conheci em toda a minha vida. Coisa linda. E eu não estou falando isso porque ela é minha amiga, porque ela está aqui cedendo o tempo dela, mais uma ação de generosidade. Mas ela aprendeu a usar essa generosidade também com ela.
Ela aprendeu Sim. a ser generosa com ela, porque isso já era uma coisa Isso. que ela fazia com todas as outras pessoas. Verdade. Ela é conhecida por quem convive com ela por esse coração generoso, extremamente generoso. Ela tira realmente dela, fala assim, não, olha só, é meu, eu tenho um, mas fica aqui com esse, Aham. depois eu dou um jeito de ter de novo. Mas para mim isso é o normal. E ela aprendeu a usar essa generosidade a favor da saúde dela. Exatamente. E hoje, 2 anos depois, né, Fê, de tantos anos, eu acho que Sim. tem mais de 2 anos do burnout, né? Tem mais de 2 anos, Tem eu acho que sim. Talvez uns 5 anos do burnout, mas 2 anos depois que a gente começou a regular melhor essa questão do sono, é outra pessoa. Por quê? Gente, ela usou a generosidade dela, que já é um traço dela de caráter, mas ela usou com ela. Exatamente. Também, eu tive que também. me amar. Eu tive que me amar primeiro, porque o mandamento é se amar primeiro. É amar o próximo como a ti mesmo. Aí você fala assim, não, eu tenho que amar o próximo. Mas eu não me amo. Como é que eu vou amar o próximo se eu não me amo? É mentira que eu te amo se eu não me amo. Nossa, amiga, que forte isso. É mentira. Eu digo que eu te amo, só que eu não me trato. Você lembra que eu tive uma ferida que não cicatrizava? Eu não cicatrizava mais, gente. Se eu cortasse o pé, ou se acontecesse alguma coisa, foi o pé que eu cortei. Eu passei 1 ano com uma ferida no pé que não cicatrizava. E Jaqueline e Fabiana me cuidaram na marra. E aquilo não parava. E era de eu ir na porta da sua casa, você me ligava, vem para cá agora que eu quero ver seu pé. Eu saía de um avião, entrava, botava o pé no sapato. Quer dizer, eu não me amava. Eu estava amando mais a igreja, amando mais as pessoas, amando mais o trabalho, amando mais os shows do que a mim mesma. Agora eu começo o processo de dormir. Né? Às 9h da noite, o meu celular me avisa. Você já vai começar a dormir? Esse Meu celular é faz ótimo. tutum. Meu celular tem o barulho do avião, porque eu aprendi a dormir sentada. Teve uma época que eu não dormia mais deitada. Eu tinha que prender o cabelo assim no banco do avião e dormia sentada assim, porque os meus voos eram noturnos, né? E aí aprendi a dormir com fones de ouvido e aí eu trouxe isso para casa. Então, já que eu só durmo no avião sentada e com fones de ouvido, eu começava a dormir sentada, com os fones de ouvido, com o som do avião, para enganar o meu cérebro. Isso aí, gente, vocês estão vendo como é que Pra é enganar o meu processo? cérebro É um pra processo, não poder foi dormir. assim. Não foi do Ela dia pra saiu, noite. decidiu, ela viu que não tinha como dormir daquela maneira mais, e aí no outro dia ela já estava a princesa. Não conseguia dormir deitada. Não, gente, é um processo. E a pessoa vai tendo toda essa paciência também de Consigo entender, mesma. né, amiga, compaixão, de entender meu corpo, não está entendendo o que está acontecendo. Não. Ele dormia de um jeito, agora eu estou dizendo para ele que é para ele dormir de outro. Para dormir, você vai me explicar melhor isso, né? Claro que você é médica, mas para dormir você tem um líquido dentro da orelha, né? Que te diz se você está deitado, se você está sentado, como você está. E ali você começa um processo de... O corpo identifica que você está na posição horizontal para começar a dormir. Eu não tinha mais isso. Eu não tinha mais essa questão de estar deitada ou sentada. Eu podia dormir sentada em qualquer lugar e não podia mais dormir deitada. O meu corpo não identificava mais que era hora de dormir deitada, porque eu só dormia sentada. Quantas pessoas no plantão de hospital dormem amiga, sentadas? Isso, nas cadeirinhas. A gente Nas passa cadeirinhas. nos corredores e vê todo A mundo pessoa nas tá lá. cadeirinhas, assim, descansando um pouco. Claro que tem hoje, por lei, né, o período de descanso noturno, tem que ter. Por isso que a gente geralmente está em mais de um. Geralmente, você está em mais de um médico, porque um descansa e o outro atende. E o outro atende. Mas isso não é, a gente sabe que não é a sua totalidade. São serviços que já se adequaram a isso. Mas às vezes você está sozinho também. Aí Exatamente. sozinho, se tiver tudo bem, estou falando do CTI, que é a minha vivência anterior. Se tiver tudo bem, você dorme. Mas, em geral, é difícil você ter 10, 12 leitos de doentes graves, críticos, em que você não tenha que ser chamado em algum momento. E, muitas vezes, passar Aí toda você a dorme noite sentada em acordado. alerta. Em alerta. Em alerta. Então, você não entra no sono REM. Eu me lembro de ter pego no sono, amiga. Porque não é só dormir, é ter qualidade do sono. É viver todos os ciclos do sono. Eu não tinha mais isso. E isso começou a me adoecer. Eu lembro de um show para 30 mil pessoas, Louvor Norte. Eu peguei um voo Rio-Belém e, de repente, eu botei a mão assim no rosto e eu já tinha os ângulos para poder pegar no sono. Sentada, coloquei assim a mão e consegui um ângulo para dormir. Eu dormi 20 minutos e acordei com o locutor gritando: e agora com vocês, Fernanda Brum.
com os fones de ouvido, com o microfone no colo. E ele gritou, e tem uma introdução do show, né? Eu ouvi a introdução do show e eu comecei a cantar do camarim, porque eu estava dormindo profundamente. Eu dormi 20 minutos com a minha produtora me olhando, assim. O cérebro desligou, né? O cérebro desligou. Eu chegava no banco de trás dos carros para começar o show e não conseguia atender ninguém. As pessoas diziam, a Fernanda é mal encarada, a Fernanda, ela não atende ninguém, ela não tira foto com ninguém, ela não gosta de tirar foto. Isso não começou... dorme, né? Eu Era não só dormia, isso. eu chegava no banco de trás dos carros com um fone de ouvido, já maquiada, arrumada, gente me maquiando, gente me arrumando, e eu como um zumbi. E troca roupa, já não decidia mais a roupa que eu ia usar, qual roupa. A produção colocava a roupa para mim, eu já entrava na roupa, no sapato, e entrava para cantar, acordava no palco. Eu dormi dirigindo. Olha, já Eu dormi, colocando eu acordei, na verdade, outros eu riscos, né? acordei na linha vermelha, porque eu tinha que buscar uma menina para trabalhar na minha casa, que eu fiquei sem uma ajudante em casa. Eu peguei, saí dirigindo, ainda no estado de sono. Sim. E eu acordei mesmo na linha vermelha, perto de Caxias. Meu Aí Deus. eu tomei aquele susto no carro, assim, eu falei, meu Deus, eu estou dirigindo, eu estou dormindo. Uma vez chegando em casa com o meu técnico de vídeo, cheguei de um voo, peguei o carro, vim do aeroporto, chegando no Rio 2, eu peguei no sono no volante, perto de casa. Sim. Parei o carro e falei, o Cantagalli, pega para mim, dirige para mim, porque eu não tenho condição de dirigir até ali, 100 metros, eu não tenho condição de dirigir. Amiga, hoje, como é que tá? Fê? Assim, como que é experimentar isso? Primeiro, conta pra gente como que, além do aplicativo, né? Você falou que tem um aplicativo que pergunta, Fernanda, você já tá dormindo? Que horas que ele te pergunta isso? Às 9 da noite eu começo a pensar em dormir, porque dormir é um pensamento. Você tem que pensar em dormir porque você se entrega. Gente, ela é praticamente uma médica, tá? Vocês vão ficar é uma impressionados pequena... com o que ela sabe. O dormir é um pensamento e é uma pequena morte. Você precisa confiar em você mesmo para poder dormir. Se entregar ao sono é algo... Eu que sou uma pessoa muito irrequieta, muito forte, né, muito decidida, eu estou sempre tomando decisões, sempre muito alerta, prestando atenção em muitas coisas ao mesmo tempo, porque na música você não sabe o que acontece naquele fone de ouvido que a gente tem no palco, quantas pessoas estão falando na minha cabeça, desde o iluminador até o técnico, o diretor de som, o diretor da banda, o de som, eles estão falando comigo. Eu estou andando e a luz está andando comigo e eu tenho que andar onde a luz está andando. É tudo São muito... muitas informações. Muita né? atenção. Então, eu começo às 9 da noite assim, você já começou a dormir? E aí eu começo a fazer a última refeição mais cedo, né? Mais leve e mais cedo. Não quer dizer que eu não vá comer mais um pouco mais tarde. Pode ser que eu acorde porque eu fiz um show na semana anterior, 2, 3 shows, que eu fui dormir às 2 da manhã, então eu comi mais tarde, eu vou ter fome mais tarde. Ainda tem aquela memória. Ainda tem a memória do jantar ser às 2 da manhã. Sim. Né? E não às 9 da noite. E ok, tá, gente? Como eu disse para vocês, no meu caso, ok. A gente não cobra perfeição desse processo. Ele é um processo. A gente está sempre observando quais os ganhos estão chegando. Exatamente. E não o que ainda não foi atingido mas teria que dormir do livro. Não. Ela é um indivíduo, ela tem a vida dela, ela tem as características dela, mas todos os ganhos a gente comemora muito, né? Fê? Muito. Aí tudo às isso 9 e pouca, quando eu estou em casa, no hotel eu já vou pro meu quarto, a banda faz a bagunça que tem que fazer, vai jantar, eu janto com eles, depois eu me recolho. Aí eu começo o processo de dormir. Normalmente eu vou ler alguma coisa que não me acorde, porque eu sou muito curiosa. Se eu for ler um livro como Anatomia da Alma, eu vou começar a estudar, desenhar na parede. Ela não vai dormir, vou pegar um giz de ler o cera, livro todo. vou ler o livro todo, vou desenhar o livro inteiro. Mas aí normalmente os filhos vêm no quarto, a gente tem um momento de oração, de cosquinha, de brincadeira, eu vou rir. Porque eu aprendi com o Bispo T.D. Jakes que eu preciso rir antes de dormir. Que coisa fantástica isso, O Bispo T.D. Jakes diz, vai assistir uma coisa engraçada antes de dormir, vai rir antes de dormir. Dorme sorrindo, dorme lembrando de uma coisa engraçada. Porque se você dorme na tensão do dia, aquilo vai te tomar de uma maneira que você... O celular, não tenho mais contato, vida na Terra a partir das 9h30 da noite. Gente, isso é pura higiene do sono. Tudo que ela está falando para vocês é um protocolo de higiene do sono. Eu tenho um celular que é um SOS, porque eu sou pastora. Eu tenho que ter um celular
que alguém vai me encontrar, mas eu desligo o celular e deixo só o SOS ligado, porque alguém pode passar mal de madrugada. É como o médico, que tem que ter o plantão. A gente precisa estar ligado sempre alguém no celular. Tem que ter um celular de emergência. Eu tenho 2. Eu tenho o que eu uso no dia a dia e tem esse de emergência que fica na minha cabeceira, que você tem, poucas pessoas têm, alguém da minha igreja vai ter. E se alguém passar mal, se tiver que ir para um CTI, se alguém da família passa mal, eu tenho pais idosos, Sim. eu preciso ter atenção com eles. Então, está sempre ligado esse celular. E que eu tenho 360 para saber onde os filhos estão. Não fico o tempo todo ligando. Onde é que você está? Onde é que você está? A gente já tem um combinado. A gente já se olha e fala, está todo mundo em casa, está ótimo, é o que importa. Vamos dormir. E aí eu começo o processo de dormir. E tem todo o processo de também fazer amor. Ela é maravilhosa, gente. Fazer amor. Claro. Se você não vai para a cama cedo, você não tem tempo de qualidade com seu marido. Com você certeza. vai muito tarde, já está sonolento, já não tem um processo de relaxamento, de conversa, porque a cama não é o lugar para levar problema. Você não tem que levar conta para a cama. Esse podcast é de você assistir com papel e caneta E na anota. mão, tá, gente? Porque só tem dica de ouro. Você não vai encontrar isso em livro nenhum. Tem que fazer amor com qualidade, tem que fazer amor com tempo de qualidade, né? Você tem que ter preliminares adequadas. Você não pode ter aquele momento com o teu marido rapidamente, sem qualidade de atenção, de ouvir o outro. Porque fazer amor não é só fazer sexo. Fazer amor é ouvir, é beijar, é comentar como foi o dia, é lembrar de coisas boas e higiene para isso. E emocional. Como faz bem? Dorme muito melhor. Para o nosso tema aqui de hoje, para o sono. Dorme gente, muito melhor fazer amor. Para 2 coisas. Eu ensino isso para os meus pacientes. Eu falo para vocês que eu doutrino eles, mas não é uma doutrina, é um ensinamento. A medicina do estilo de vida é um ensinamento de comportamentos saudáveis. Exatamente. De comportamentos positivos em saúde. Cama para 2 coisas. Sexo e dormir. Exatamente. Como Fernanda bem falou. Não é lugar para você discutir problema. Não é. Vai à mesa. A mesa, você também tem um tempo de mesa. Mas aquele lugar ali é um lugar onde você se preparou para viver essas 2 coisas. Exatamente. Nós aprendemos a não levar os problemas da igreja para a cama. Nós fizemos um podcast. Não foi um podcast, foi uma encenação na conferência Profetizando as Mulheres. Nós colocamos uma cama no púlpito. Isso deu o que falar. As pessoas falaram, como colocam a cama no púlpito? E cada um sentou do seu lado da cama e nós começamos a jogar bem casados para o auditório. A gente ia falando de problemas. Eles são muito e a criativos. gente ia jogando bem casados para o auditório e eles começaram a comer os bem casados. No final da palestra, nós dissemos, vocês estão comendo todos os nossos problemas. Aí o pessoal, que estava com bem casado na boca, começou a tirar, porque nós começamos a falar de problemas e jogar os bem casados no auditório. Aí a sua conta, e o cartão de crédito, e o fulano de tal, e a criança, e o adolescente. E a gente não dormia. Gritava, Nirinha não colocou água pra gente. E aquele ambiente, sabe, conflituoso. A cama é o lugar da trégua. É o lugar que você pega a bandeira branca e fala, peraí, é o meu tempo. Então, na cama, eu não estudo mais. Eu fiz um balcão no meu quarto, e tem uma cortina que separa o escritório do quarto de dormir. Então, se alguém tem que estudar, baixa aquela cortina, não passa a luz, fica estudando no balcão, é um escritório separado. Vocês viram o que ela falou, gente? Quarto de dormir. Quarto de dormir. Isso é tão importante. Uma varanda que eu transformei no escritório. E esse escritório é para que, às vezes, um dos 2 tem que estudar. E aí um respeita o tempo do outro. A gente separa o quarto de dormir do quarto de estudar. E a gente tem também a parte do sótão, que é onde ficam os livros. Nós tiramos os livros do quarto. Porque você está no quarto, você pega um livro, você pega a própria Bíblia. Quando você vai ler, você tem que ler para você. Você não pode ler para pregar. A Bíblia no quarto não é a Bíblia que eu estudo, não são as Bíblias que eu tenho em outros idiomas, com outras traduções. A minha Bíblia do quarto é a minha Bíblia de deleitar.
Como é maravilhoso. Pego salmos para ler. Eu também não vou ler um texto que vai me destampar como teóloga naquele momento para poder me deixar mais curiosa para estudar. Eu tenho que ter o meu tempo para estudar. Senão você vai despertar um cérebro que naquele momento ele está entendendo que ele precisa dormir, ele precisa Ele está relaxar. na hora de dormir. O aplicativo me avisou. Vamos começar a dormir. E que horas você acorda mais ou menos, Fê? Eu acordo. Agora hoje eu acordei às 7 horas da manhã. Eu tô de parabéns, gente. Salva de palmas. 7 horas da manhã, com disposição, porque eu acordava muito mal-humorada. Né? Eu acordava 1h da tarde, gente. Eu estava gravando o podcast anterior, passou uma menina aqui de vestido lavanda, num frescor. Aí eu falei, nossa! Comecei a me maquiar às 9 horas para estar aqui com você. Quer dizer, eu tenho acordado naturalmente às 7 horas da manhã. Minha filha sai às 6h30, ela já se arruma e sai. Mas às 7 horas da manhã eu estou feliz. Posso pegar um voo às 9h30 da manhã, feliz. Agora, eu ainda faço uso de medicamento. Eu tomo melatonina. O que precisa, eu preciso tomar algum medicamento. Muda o estilo de vida, mas não necessariamente a medicina do estilo de vida é aquela medicina que retira a medicação. É claro que a gente vai fazendo uma desprescrição à medida que seu estilo de vida está tão equilibrado que não precisa mais Mas como utilizar. eu durmo em lugares diferentes, eu tenho um cobertor. Eu fiz um cobertor com todas as fotos da família. Na verdade, a Rebeca fez para mim, me deu de presente. Ai, que lindo. Um cobertor com a foto da família, porque eu preciso de um cobertor, que eu trouxe até um dos Estados Unidos, que é um cobertor com peso, parece que tem uma pessoa em cima de você. Ele é pesado. Eu preciso dessa terapia. Eu preciso ter um cobertor pesado sobre mim. Então, eu viajo com um cobertor com as fotos da família. E quando eu estou em outro estado, eu preciso me aninhar nesse cobertor e tomar melatonina. Sim, com Preciso certeza. da melatonina ainda. E faz essa regulação do sono. Isso. Gente, você que está ouvindo esse podcast, esse Healthcast, Healthcast. que acredita que não tem mais jeito para sua situação, que você nunca mais vai dormir. Tem jeito. Eu queria que a Fernanda deixasse para vocês, deixa agora, amiga, o seu recado final para que eles entendam e tragam um pouco essa fagulha de esperança de quem já pensou assim, não, eu já não tenho mais jeito, eu sou uma pessoa que não vou dormir mesmo. Eu já ouvi isso de muitos Tem gente pacientes. que fala assim, eu durmo 6 horas, fico satisfeito. Não fica. Você é um ser humano. Não A gente fica. precisa resgatar a nossa naturalidade. A Aham. vida moderna tirou muito da gente essa naturalidade de ser humano. Nós temos ciclos biológicos. É verdade. E a gente precisa respeitá-los, claro, dentro da nossa realidade. Aham. E eu queria, amiga, que você deixasse para essas pessoas uma mensagem de esperança nesse sentido, daquela pessoa que vai ouvir a gente falar. Ele vai falar, mas isso foi porque foi Fernanda Brum, ela tem acesso a todas as estratégias, ela tem... Pelo contrário, eu não tinha acesso porque eu não tinha tempo. Eu não tinha acesso à medicina do sono, não tinha acesso... Eu não ia ao médico, eu cuidava de todo mundo menos de mim. Então, o meu primeiro conselho para você é, você vai se amar. Você vai se amar mais do que você ama as pessoas. Então, quando você começar a colocar os limites, porque você se ama e se respeita, as coisas vão começar a mudar na sua vida. E dormir é amor. Dormir é se amar. É dizer, chega, agora eu vou dormir. Claro que tem as mães que estão passando pelo tempo de amamentação. Tem uma situação São que você as fases. precisa trabalhar um pouco até mais tarde, mas você vai dar o stop, igual o norte-americano faz. Não, estou no meu horário de descanso. Dá uma raiva, né? O brasileiro não tira horário de descanso. Pra gente, pra nossa cultura, isso é mal visto. Não é? Você... Não, só um minutinho que eu estou no meu horário de descanso. Você fala, como assim a pessoa não quer trabalhar? Né? Um preguiçoso não quer trabalhar. Não é isso. Eu tive que dizer para os meus contratantes todos, eu não vou de manhã. Eu tenho uma agência que cuida de mim agora. Essa agência, eu tinha uma produtora, fechei a produtora, deleguei a minha agenda para uma outra produtora e não adianta, eles sabem que eu não vou de manhã e que se eu estiver aqui de madrugada eu vou um dia antes. Que coisa linda ouvir isso, gente. E olha, o eu coração vou... da médica Sabe o que acontece fica comigo? quentinho. Sabe o que acontece comigo? Eu consigo trabalhar com mais qualidade e entregar o evento para quem está assistindo com mais inteireza, porque eu só entregava o caco. Eu estava sem dormir, eu esquecia a letra, eu não conseguia andar com o povo no palco ou no púlpito e trazer uma mensagem adequada, porque eu estava esquecendo os versículos. Gente, se você não ouviu ainda o
último... Como é que chama agora, amiga? Não é disco, né? Álbum digital. O último álbum digital da Fernanda. Ao vivo. Gente, nós estávamos lá, eu fui com a Fabiana. Ali a gente já percebeu que era uma coisa muito forte, muito sobrenatural. Sim. E eu falei com ela no final, a gente se falou. Foi muito bom, Falei, foi muito lindo. O que aconteceu aqui foi algo muito extraordinário. E todas as canções são extraordinárias. Ouçam lá nas plataformas digitais de vocês. Obrigada, e tá vindo livro amiga. novo aí, né? O livro Conta novo sobre o livro. maravilhoso. A gente tem que fazer um podcast só sobre esse livro. Ele se chama Na Mira. E eu tô tratando de um assunto tão delicado nesse livro agora, que é o relacionamento de mãe e filha. Eu abro pela primeira vez o meu relacionamento com a minha mãe nesse livro. E falo sobre o burnout. Falo sobre a minha crise de fé quando o Mateus morreu. Falo como Deus me reconectou com ele na África quando eu vi a ressurreição de um menininho na África chamado Mateus. Como Meu Deus me Deus. curou. E como Deus me curou para voltar à África esse ano, né? A gente já estava pensando em voltar à África esse ano, que eu disse que não ia mais. Tudo isso tinha a ver com me amar. Tinha a ver com cuidar de mim. Então, eu passei a me amar, passei a me dedicar mais. O livro da Frida, né? Da Winger, ela me despertou para voltar a escrever. E aí, eu terminei um livro em 3 dias, eu com a Iana Coimbra, que foi a minha ghostwriter, eu falando, ela digitando e a gente revendo. Eu escrevi muita coisa e mandei para ela arrumar, mas, assim, o livro está muito intenso, está grande, assim, no conteúdo, profundo no conteúdo, e vocês vão ver uma nova Fernanda nesse livro, Na Mira. Uau. Deus já falou comigo sobre ele. Como o meu terapeuta disse, uma Fernanda desplugada, sem o microfone de cantora. Você vai ver uma Fernanda mais humanizada, com seus defeitos, com suas qualidades, com suas bolas fora, né? Essa bola fora, isso deu errado, isso deu muito certo, como foi o luto para mim. Então, em outubro vai sair esse e vai sair um outro Outubro já, hein, gente? Outubro já agora, Outubro agora, hein? na Conferência de Mulheres. E vai sair também o de Cura Emocional, que foi um compilado de textos do Instagram que eu postei, que a minha filha desenhou. Ela leu os textos e ela desenhou o que entendeu. Sobre amor, sobre violência doméstica, sobre violência emocional. E ela, dentro da idade dela, o que ela entendia daqueles textos, linda, gente, ela foi desenhando. Profeta, é uma querida, Ela é muito Laura. especial, a Laura. Todos então, dois, foi né? O a Isaac 2 também mãos, a 4 foi- mãos. Isaac também. Foi um grande... Eu sempre falo isso para ele. Ele foi um grande pastor na nossa vida, porque foi através do Isaac que eu conheci a Fernanda, que ele e meu filho eram colegas de escola. Sim. E ele viu o Arthur chegando na escola e foi lá trazer para o grupo dele, que era um grupo maior, de meninos maiores, né? Ele viu que tinha um menino sozinho. Aham. Então, eu sempre abraço ele e falo assim, que ele foi um grande instrumento de Deus na nossa vida, Glória aqui no a Deus. Rio. E tá lá, né, amiga? Voando, Tá né? voando, tá na Oral Roberts hoje, estudando, fazendo teologia e liderança, mais algumas coisas. Agora ele está como tutor de hebraico da faculdade. Ele é um dos únicos hebraístas da geração dele, né? Quem disse isso foi o professor Saião. Disse, olha só, esse menino é o hebraísta da geração dele, e o professor Saião é o hebraísta da nossa Mãe, geração. gente, falando de olho brilhando, cheio de orgulho. A tia aqui também, do coração, toda orgulhosa dele. Tá falando hebraico, tá maravilhosos. lendo hebraico e tá como tutor de hebraico na faculdade. E a gente está muito feliz com tudo isso. Não é fácil. Quem pensa assim, quem olha de fora, pensa, mas que vida mais cor-de-rosa, de lacinhos azuis, bebê, né? Que coisa mais perfeita. No meu livro, você vai descobrir que não é tão perfeito assim, que é feito de madrugadas sombrias, é feito de dias terríveis, coisas que nós tivemos que superar, momentos que nós tivemos que passar por cima mesmo, recuperar. E a gente teve uma rede de apoio. Essa rede de apoio foram os nossos amigos. E os nossos amigos em Deus, amigos para um chá, amigos para o dia a dia. A gente tem um combinado. Nós vamos tomar o chá dos 100 anos. Dos 100 anos. Então, a gente tem que estar muito saudável até lá. Vai ser muito bom. Né, amiga? A gente já Isso. está tomando aqui o chá, O tá? chazinho já. Tchim-tchim. Tchim-tchim. E até o chá de 100 anos, né, Pois é, meninas? acompanhem. Mas eu queria Já tô dizer até para sem voz, amiga, de tão emocionada que eu Ah. tô. Queria te agradecer.
por Obrigada. tudo que você fez. Eu que por te agradeço nós, por mudar minha vida com a sua medicina e o seu amor, pela nossa seu sacerdócio. nação, pelas nossas nações. Agora eu vou às Amém. nações. É isso aí, tá na hora de ir às nações. Deus não chama ninguém despreparado e ninguém à toa. Deus só chama a gente ocupada como você e gente preparada como você. Existem mulheres esperando por você lá. E nós aqui vamos estar como rede de apoio com você. E nós queremos mais podcasts. Você vai ter que achar um podcast lá para eu gravar. O Beto da AGR, por favor, monte um podcast lá na Internacional. Europa, internacional. Faz o AGR Global, por favor. A nosso pedido. Muito bom. E eu vou pegar muitos aviões para te ver nos horários certos de voo. Obrigada, minha amiga. Obrigada. Que tudo isso que nós falamos aqui possa atingir muitas vidas que precisam dessa palavra e Amém. sejam impactadas para aprender que sim, é capaz de dormir, de mudar o estilo de vida, de ser mais feliz, de fazer planos com as amigas, de ter 100 anos, de ver os netos, os bisnetos Sim. e todas essas gerações aí e deixar o nosso legado. É isso aí. Mulheres precisam durar. E nós temos que fazer 100 anos tomando nosso chazinho. Para isso, precisamos dormir. E vamos dormir sem culpa de dormir, hein? Olha, atenção. Deixou um de recado dormir. final importante, hein? Sem culpa de dormir. Dorme sem culpa. Se entrega a essa pequena morte aí, que não é uma morte, é uma vida. Entregue-se, confie que o seu corpo vai dormir e você vai ser restaurada. Todas as suas são como files, arquivos. Eles vão voltando para o lugar e de manhã você vai raciocinar muito melhor do que você raciocinava antes, quando você não dormia. Ouça, gente, essa palavra de sabedoria. E eu quero agradecer a vocês por terem assistido o nosso Healthcast. Que Meve é essa? E muitos outros episódios vêm por aí. Muito obrigada.